Olá, o meu nome é Laura Alves Costa Souza, eu sou pós-doutoranda de um projeto da FAPEMIG que envolve mulheres no climatério. Então, por isso, eu hoje vou gravar esse pitch com o tema O que acontece com o corpo da mulher durante o climatério e menopausa. Então, o que é o climatério? O climatério ele é definido como uma fase de transição na vida das mulheres, em que acontece a passagem do período reprodutivo para o não reprodutivo. É importante salientar que o climatério ele não é uma doença, ele vai acontecer por volta dos 40 a 65 anos na vida das mulheres e ele possui duração variável. E por que o climatério acontece? As mulheres elas já nascem com uma quantidade pré-determinada de folículos ovarianos. E esses folículos eles são responsáveis pela produção de um hormônio chamado estrogênio. E esses folículos eles são liberados todos os meses durante os ciclos menstruais. Consequentemente, com todos os ciclos menstruais ao decorrer da vida da mulher, chega uma hora que essa quantidade é esgotada. Quando essa quantidade é esgotada, como esses folículos são responsáveis pela produção de estrogênio, também há queda dos níveis de estrogênio. E esse vai ser justamente o principal responsável por todas as mudanças, todos os sintomas e alterações que acontecem durante o climatério. Tem esse esgotamento dos folículos ovarianos, que a mulher não tem mais esse folículo para produzir, para ser liberado, que vai gerar o ciclo menstrual, a mulher vai entrar, então, na menopausa. Em mulheres brasileiras, isso acontece por volta dos 51 anos. Então, o que é a menopausa? Ela é o marco do climatério e ela pode ser confirmada após um período de 12 meses em que a mulher fica sem menstruar. E quais que são, então, as consequências da diminuição dos níveis de estrogênio? Então, vão acontecer muitas mudanças, alterações menstruais, sintomas climatéricos, aumento de peso e outras alterações no metabolismo. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, então. As alterações hormonais. Alterações hormonais do climatério provocam mudanças no ciclo menstrual. Como? Ciclos podem ser mais longos ou mais curtos durante a transição da menopausa, podem acontecer alterações no fluxo, períodos sem a menstruação, até que a mulher entra na menopausa definitivamente e aí encerram-se os ciclos menstruais. Os sintomas climatéricos são muito comuns e eles vão acometer a maioria das mulheres que passam por essa fase. Os sintomas mais comuns são os vasomotores, alterações do humor, cansaço, perda de memória, insônia e manifestações urogenitais. E por que as mulheres tendem a apresentar todos esses sintomas? As ondas de calor, elas vão acontecer pelo seguinte motivo. O hipotálamo é uma estrutura que está presente no cérebro da gente, que é responsável pela manutenção da temperatura corporal. Então, quem regula a nossa temperatura corporal são neurotransmissores que agem nessa estrutura do cérebro. E quem que influencia esses neurotransmissores? Justamente o estrogênio, que é esse hormônio que diminui quando a mulher entra na menopausa. Então, como que funciona todo esse processo, né? Diminui o estrogênio, afeta os níveis de neurotransmissores e, consequentemente, afeta a termorregulação, que é como o corpo regula a temperatura corporal. Então, pequenas variações resultam nessas ondas de calor que são tão incômodas e relatadas por muitas mulheres. A alteração desses neurotransmissores também está relacionada a distúrbios do humor, como desânimo, irritação, cansaço, e ainda alterações na cognição, que também são muito comuns durante o climatério, que inclui perda de memória e dificuldade de concentração. Além disso, os distúrbios do sono são relatados como muito incômodos. E eles acontecem principalmente devido à presença de outros sintomas, ou seja, a mulher está apresentando, por exemplo, sintomas vasomotores, e aí ela não consegue dormir por causa disso. E também outras alterações, como transtornos respiratórios, quadros depressivos ou dor crônica. Os sintomas genitourinários, eles também são muito comuns durante o climatério. E eles vão incluir ressecamento vaginal, dor durante a relação sexual, incontinência urinária e infecções recorrentes. E por que eles acontecem? O sistema genitourinário, que é composto pela bexiga, uretra e órgãos genitais, ele tem muitos receptores para estrogênio. Se os níveis de estrogênio no nosso corpo diminuem durante o climatério, consequentemente não vai estar atuando nesses órgãos, levando a esses sintomas. Além disso, é muito comum o aumento do peso. Após os 50 anos, alguns dados mostram que a cada 3 anos as mulheres tendem a ganhar 700 gramas no peso. Isso vai ser causado principalmente pela redução do metabolismo basal, redução da atividade física e aumento na ingesta de alimentos calóricos. Por fim, é muito importante falar das alterações do metabolismo, porque muito se fala sobre os sintomas climatéricos, mas essas alterações aqui, elas são muito sérias e é muito importante cuidar do peso e da quantidade de gordura abdominal, porque essas alterações hormonais durante o climatério aumentam o risco, as chances de apresentar hipertensão arterial, diabetes e síndrome metabólica. E todas essas doenças, elas aumentam significativamente o risco de doença cardiovascular, que é a principal causa de morte no mundo. Então, é muito importante cuidar
para tentar, de alguma forma, prevenir que essas doenças metabólicas elas sejam estabelecidas. Então, apesar de todos esses efeitos desfavoráveis, é importante destacar que nem todas as mulheres vão apresentar esses sintomas e alterações. Isso vai depender dos níveis de hormônios, de fatores genéticos e do estilo de vida. Então, essa apresentação ela serve para mostrar para vocês que muitas alterações elas são esperadas, só que é possível contorná-las, principalmente com mudanças no estilo de vida e cuidar para que elas não aconteçam ou aconteçam de uma forma menos proeminente. Então é isso, é muito importante falar sobre essa população, especialmente porque as mulheres tendem a viver cerca de 1/3 de suas vidas após a menopausa, então é muito importante que tenham esse tipo de informação de saúde, orientações sobre as alterações climatéricas e assistência a profissionais de saúde, tudo isso visando minimizar desconfortos e melhorar a qualidade de vida. Gostaria de finalizar agradecendo a FAPEMIG e a Universidade Federal de Ouro Preto. Muito obrigada.